Bom dia, minha querida. Aqui é a pastora Juliana Ribeiro e é uma alegria iniciar mais uma semana aqui com você. Você já viu o tema dessa semana? Então eu vou te falar. Como acessar os lugares que Deus te convocou? Essa pergunta mexe com a gente, não é? Porque todas nós sabemos que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Mas muitas vezes nós nos sentimos perdidas sobre como chegar lá. Então nós vamos conversar sobre isto. Abra o seu coração, hein? Porque eu quero lhe dar alguns conselhos. Primeiro, como pastora. Como pastora, eu te digo que você precisa de fé. Querida, não qualquer fé, não, não. Mas uma fé sólida, inabalável. Não uma fé circunstancial, que está firme quando tudo está bem, mas que esmurece quando surgem dificuldades. Olha, imagine que você está em meio a uma tempestade e tudo ao seu redor parece desmoronar. Você continua confiando que Deus está no controle? Ou você começa a duvidar, perguntando: será que Deus se esqueceu de mim? Olha, minha querida, essa dúvida enfraquece a fé e te impede de acessar o que Deus tem para você. E lembre disso, a dúvida é tão forte quanto a fé. Rejeite a dúvida. Agora, querida, reflita comigo. A sua fé depende das circunstâncias ou ela está firme em quem Deus é? Você está pronta para dizer sim a Deus, mesmo quando o caminho parece desafiador? Querida, estude sobre fé. Leia Hebreus capítulo 11. Veja os exemplos de homens e mulheres que, pela fé, alcançaram o impossível. Desenvolva sua fé. Viva esta fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus e acessar os lugares que Ele quer te levar. E o meu conselho, como psicanalista para você, para que você acesse os lugares que Deus te chamou, você precisa de um coração cheio de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. E sem ela, nós nos tornamos vulneráveis ao desânimo e à tristeza. Eu tenho visto tantas pessoas que estão presas nessa tristeza, nesse desânimo, não tem alegria da vida, não tem alegria de levantar pela manhã, não tem alegria de fazer o trabalho normalmente, de viver a vida. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão lutando contra a depressão, a falta de esperança, sem força para sair do lugar. Que triste, não é mesmo? Mas quando você se enche da alegria do Senhor, seu coração fica blindado contra as adversidades e você encontra ânimo para caminhar. Querida, sorria para Deus. Isso mesmo. Pense em Deus e abra um sorriso. Deixe que essa alegria da presença dele entre no seu coração. A Bíblia diz que na presença do Senhor a tristeza salta de alegria. Então fique mais na presença dele. Diga para ele, compartilhe com ele essa tristeza. Veja essa tristeza como uma inimiga sua. Então não aceite no seu coração. Reaja, minha querida. A depressão ela tem estágios. Ninguém da noite para o dia entra em depressão, porque depressão já é uma doença, mas existem os estágios, passos para que infelizmente a pessoa chegue a essa doença, a depressão. E um dos passos, né, desse estágio da doença é a tristeza. Todo mundo fica triste. Isso é normal, isso acontece com todos. O problema é quando a tristeza persiste em ficar no coração de uma pessoa. E essa pessoa não encontra alegria nas coisas básicas da vida. Alegria em abrir a janela e ver o sol nascer. Alegria em ver a lua. Alegria em tomar um sorvete, em comer um bolo de chocolate. Querida, peça ao Senhor para encher o seu coração com esta alegria, porque nós só podemos acessar estes lugares que Deus nos convocou com o coração cheio de alegria. E como sua amiga, eu quero te dar também um conselho.
Conselho de coração para coração. Busque a Deus acima de tudo. Você lembra daquele episódio de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 62? Leia lá. Jesus, ele chama um homem, né, para segui-lo, e esse homem diz para Jesus assim: deixe-me primeiro enterrar o meu pai, depois eu vou te segui-lo. E Jesus fala: não, deixa os mortos enterrarem os mortos, né? E depois ele chama outra pessoa e aquela pessoa diz: olha, deixe-me primeiro voltar e despedir da minha família. Deixe-me primeiro, deixe-me primeiro. Leia o texto lá. Essas palavras de Jesus nos confrontam. Será que há algo que estamos colocando acima de Deus? Nos 3 episódios, aquelas pessoas, aqueles homens, disseram: primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer algo para depois eu te servir, primeiro eu vou enterrar meu pai, primeiro eu vou olhar minha fazenda, enfim, colocando algo em primeiro lugar, na frente do chamado do Senhor para a vida deles. Será que nós também estamos dizendo isso? Primeiro eu vou resolver isso, Senhor, e depois eu faço a sua vontade. A verdade é que quando colocamos qualquer coisa como prioridade antes de Deus, estamos impedindo que Ele nos use plenamente. Quando você coloca Deus no centro, quando busca a sua presença em primeiro lugar, Ele alinha tudo mais. Ele abre portas, ele te capacita, ele te dá força e visão para você acessar os lugares que ele te convocou. Então, minha querida, vamos juntas nessa jornada. Confie, alegre-se no Senhor e faça dele o seu primeiro e maior amor. Que esta semana seja marcada por passos firmes em direção ao chamado de Deus para a sua vida. Querida, um grande abraço.